Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, quem és, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Um olá para cada um de vocês. No nosso último encontro, nós falamos sobre 4 dons, agora mais avivados, né? Presentes ainda de forma mais forte e evidente na vida de cada um de vocês após a crisma. E hoje nós vamos considerar 3 outros dons. No nosso encontro passado, nós falamos do dom do temor de Deus, do dom de fortaleza, do dom da piedade e do dom do conselho. Hoje nós vamos, então, falar dos 3 outros dons restantes para compreendermos, então, na totalidade, os 7 dons infusos do Espírito Santo. Lembremos, então, pessoal, como falado nos encontros anteriores, que esses dons também são denominados dons de santificação. Só pode ser santo quem tenta em sua vida empregar, realizar a graça de Deus, utilizando através desses dons dados pelo próprio Deus, dados pelo Espírito Santo. E nós vamos ver que na vida dos santos, esses dons estão presentes. Claro que alguns deles destacam-se mais devido à presença de alguns dos dons, mas esses dons são aqueles que, se aplicamos, nós nos tornamos, de fato, pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Jesus. Foi isso que nós falamos no nosso último encontro, e hoje vamos começar destacando, então, alguns dons. E cuidado, os dons, os 3 dons que nós vamos falar hoje, podem ter, assim, uma definição que pode nos levar a algumas confusões. E nós tentaremos hoje esclarecer as diferenças entre os dons da ciência, o dom do entendimento ou da inteligência, e o dom da sabedoria. Eles se parecem muito, em algo semelhante entre eles, mas também existem algumas diferenças que nós vamos falar aqui. Então, aqui está a definição, tá? O dom da ciência é um dom de santificação que nos faz conhecer as coisas criadas na sua relação com o Criador. Ou seja, esse dom da ciência, que tem a ver aí com o que eu sei de fato, né? Mas muito mais do que um saber adquirido através de leitura, como nós vamos falar ali, né? É um saber e um saber identificar a relação entre as coisas e Deus, que é o Criador de todas as coisas. E então, esse dom da ciência, né? Esse reconhecimento sobre o que é coisa criada e quem é o Criador de fato e como nós vemos toda essa relação. Tá? O Vaticano II ele vai falar um pouco desse dom de ciência para cada um de nós. Por isso, os fiéis devem conhecer a natureza íntima de todas as criaturas, seu valor e sua ordenação ao louvor de Deus. Olha que interessante o que o Vaticano II nos propõe. Conhecer tudo aquilo que é criado, o valor daquilo que é criado, mas saber que é criatura, né? E que Deus, aquele que nós servimos, aquele que nós seguimos, ele é o Criador. Então, esse dom da ciência, ele não é o dom de conhecimento humano adquirido, como eu disse, pelo ensino e pela leitura. Ele é um dom de Deus. Tá? Ele não é um conhecimento que as ciências naturais, que a história, geografia, biologia vai nos dar. Ele é um saber, mas um saber que pode ser utilizado, então, para reconhecimento da relação das coisas criadas com Deus Criador. Portanto, a gente pode conhecer essa ciência como a ciência dos santos. E aqui eu trago para você um exemplo de uma pessoa que queria, de fato, ser santa. Né? Tinha essa vontade dentro do coração. Jesus conta a história do jovem rico. Na Bíblia é narrado o jovem rico que dizia que já seguia todos os mandamentos desde sua infância,
mas que ele queria ser perfeito, ele queria ser santo. E Jesus toca nesse ponto, no dom da ciência, né? E nós vimos aí uma fraqueza que é não só do jovem rico, mas muitas vezes de todos nós. Jesus fala, né? Se queres mesmo ser santo, se queres mesmo ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e segue-me. E aí o jovem rico se entristece porque ele tinha muitas coisas. E o que isso tem a ver com a nossa vida, ou com esse dom de ciência de fato? O jovem rico não tinha claro na vida dele, e nós também muitas vezes não temos claro em nossa vida o que é criatura, o que é coisa criada, o que é posse, o que é bem, e quem é o Criador, quem é Deus, quem é Jesus. Ele ficou triste pensando nas criaturas, nas coisas, nos bens, e deu as costas ao Criador, ao Filho de Deus, a Jesus, porque essa relação não estava bem clara em sua mente. Então, olha que interessante, e como que esse dom de ciência, né, ele também faz sentido para a nossa vida, onde muitas vezes nós damos mais valor às coisas criadas do que aquele que as criou. Muito bem. O segundo dom que nós vamos falar hoje, né, além do dom de ciência, é o dom de entendimento ou da inteligência. Então, esse dom, né, do saber lá, e o saber posicionar, identificar a relação das coisas com Deus e quem é criatura e quem é criador, é diferente daqui. Agora nós vamos falar do dom do entendimento e da inteligência, que o próprio nome já te indica, essa capacidade mesmo de entender, né, e de compreensão. Mas não é um entendimento como nós costumamos falar que, não, fulano é muito inteligente porque fulano lê o livro de história e fulano memoriza todas aquelas datas, né, todos os acontecimentos. Não, fulano lê um livro de biologia e fulano sabe tudo em relação à biologia porque ele é inteligente. Esse dom do entendimento, pessoal, ele não é um dom, mais uma vez, voltado somente para essas questões envolvendo a cultura natural, tá? Ele é um dom que envolve, mais uma vez, a abertura à inteligência ao sobrenatural. É o dom de entender aquilo que muitas vezes está escondido, aquilo que está muitas vezes disfarçado, aquilo que tem uma lição muito mais ampla e mais profunda por trás, e muitas vezes em relação a Deus é assim, e nem todos compreendem, e nem todos, nem aqueles mais inteligentes muitas vezes na escola, conseguem compreender, porque aqui precisa de um dom, precisa de Deus, do Espírito Santo, para que a pessoa possa, de fato, entender. Isso é muito interessante, tá? Então, o dom do entendimento, ele nos dá a compreensão profunda das verdades reveladas. E o que seriam essas verdades reveladas? Nós vamos falar logo em seguida, né? Esse dom do entendimento, ele faz-nos ver o que é divino sobre a aparência do que é natural. Então, na igreja, na vida de fé, né, e a fé, ela está ligada, claro, a todos os dons, mas aqui, de fato, muito interessante, porque é onde nós encontramos aqui algum sentido, né, em muitas coisas. Então, vamos dar um exemplo aqui de como que nós vemos claramente o dom da inteligência, ou o dom do entendimento. Muitas vezes, pessoal, alguma leitura é feita, uma leitura do evangelho é feita, uma leitura de algum livro bíblico é feito, e a pessoa muitas vezes não consegue extrair daquela leitura o que de fato ela quer dizer, ou que Jesus, Deus, quis dizer para cada um de nós, né? Então, para que nós tenhamos essa condição, nós não temos que pedir só uma parte humana, nós temos que pedir esse dom divino, o dom do entendimento, da inteligência. Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor disse. E muitas vezes, dentro daquilo que o Senhor disse, tem algo, tem vários pontos que eu ainda não consegui, pela inteligência humana, compreender, e o Senhor me dará essa condição através do dom do entendimento. Então, se conseguimos entender profundamente as Escrituras, se conseguimos, junto com o dom da fé, reconhecer a graça de Deus através dos sacramentos, tudo isso é dom de inteligência e dom do entendimento. É reconhecer nossas limitações, mas reconhecer que Deus é ilimitado.
aonde a nossa inteligência não chega, a inteligência que vem de Deus chega e nos faz, então, entender aquilo que muitas vezes nós mesmos e outros não conseguem entender. Eu trago essa imagem aqui porque quantas parábolas Jesus contou e o povo simplesmente não entendia. Nem os escribas, nem os fariseus, que eram as pessoas inteligentes da época, eram as pessoas estudadas, as pessoas que tinham curso, né? Poderíamos fazer uma analogia com cursos superiores. Então, eles sabiam, eles tinham toda a condição humana, mas não compreendiam. Não compreendiam o que estava por trás da lição daquilo que Jesus contava. Jesus falava, eles ouviam, mas não entendiam. Então Jesus diz, ele fala com o Pai: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Na visão de Jesus, então, os simples, os humildes, os pequeninos eram aptos ao dom do entendimento, eram aptos ao dom da inteligência, e uma inteligência divina que nem sempre está relacionada com o saber e a inteligência humana. E, por fim, o dom da sabedoria, que não é só o saber, mas um saber, um entender a vida como algo sobrenatural e saborear esse entendimento. A sabedoria vem de sabor, de saber e saborear e compreender e fazer disso motivo de alegria na nossa vida. Então, relaciona entre si todos os dons. A sabedoria nos dá condição de utilizar, reconhecer todos os outros dons que nós já falamos aqui. Portanto, a sabedoria é um dom que coordena todos eles, os outros, tá? Então, uma palavra de Efésios vai dizer que derramou profusamente entre nós em torrentes de sabedoria e de prudência, né? São Paulo dizendo aos Efésios, povo de Éfeso, ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnios de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então, está nos dizendo aqui em Efésios que toda essa manifestação do sobrenatural, todo esse entendimento que nós falamos atrás, assimilar tudo isso, só é possível através da sabedoria e da prudência. São dons, e virtudes muito importantes para a nossa vida espiritual. Então, concluímos que os resultados do estudo meramente intelectual, eles são frios e abstratos, ao passo que as vantagens da experiência são concretas. A sabedoria, ela é adquirida através da graça do Espírito Santo, feita pela experiência com ele, com Deus, e não somente pela nossa razão, pelo nosso esforço intelectual. Aqui é o saborear essa relação, mas uma relação de experiência com Deus. Portanto, assim finalizamos, pessoal, todos os 7 dons, juntamente com a semana anterior e nosso encontro de hoje. Tirem as suas dúvidas, esclareçam qualquer dúvida que tenha ficado. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Entregamos nas mãos de Nossa Senhora nossa vida, a nossa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.